Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos ao resumo semanal da novela Abismo de Paixão, de 27 de novembro a 30 de novembro de 2023. Bom, gente, o capítulo de sexta-feira, do dia 1º de dezembro, será postado no resumo diário. Não consigo postar dentro desse, porque teve problemas no áudio, devido ao barulho dos vizinhos chatos. Nessa semana, Almerinda bate em Elisa e reclama por ela ter se encontrado com Damião. Carmen e Edmundo se tornam amantes. E mais, Elisa descobre que Damião tem namorada e chora. Confira tudo isso com todos os detalhes. Mas antes, deixem seu like, viu? Se inscreva-se no canal e ative as notificações. Vamos lá! Elisa está triste, pensando na sua vida. Dolores a vê triste e pergunta por que ela está assim. Elisa diz que não aguenta mais morar naquela casa e queria ir embora para se esquecer de seu pai e de sua tia Carmen. Dolores pergunta por que ela não faz isso. Elisa diz que mesmo as coisas estando mal, eles são a única família que ela tem. Dolores fala para Elisa que Gael é um homem que a leva muito a sério e gosta dela. Elisa diz que Gael é seu melhor amigo, como seu irmão. Dolores diz que acha que Gael não pensa o mesmo. Dolores pergunta de Damião, porque tem certeza que ele poderia ser mais que amigo dela. Elisa diz que Damião não é o mesmo e está diferente, e não olharia para uma camponesa como ela. Dolores pergunta se Damião está lindo. Elisa diz que é o homem mais lindo que viu em toda a sua vida. Betânia e Almerinda fofocam, colocam um papo em dia. Damião chega ali e dá boa noite. Almerinda apresenta Betânia, mãe de Henrique e Sabrina. Sabrina cumprimenta Damião e diz que ele está lindíssimo. Almerinda chama Damião para jantar. Florência diz a Guido que está preocupada porque leva horas tentando se comunicar com Damião e a ligação não chega. Guido diz que no povoado não há sinal de celular. Florência diz que por isso liga para o telefone da casa de Almerinda, mas a chamada não completa. Paulo e Kênia se envolvem no hotel. Ela diz que ele nunca disse que a ama e tem essa fama de mulherengo. Paulo diz que não é desse tipo de homens. Gael vai à casa de Elisa e pergunta se os moleques não voltaram a incomodá-la. Elisa diz que não, mas fala que consegue se defender muito bem. Elisa diz a Gael que quem dera se seu pai se preocupasse tanto com ela, como ele se preocupa. Os dois saem para conversar. Dolores acaba de sair da igreja. Antônia, irritante, chata, como sempre, provoca Dolores por não ter conseguido o marido e ensinou que ela veio à igreja acender uma vela para Santo Antônio para conseguir um marido. Dolores diz que gosta de estar solteira. Descarada, Antônia proíbe que ela se aproxime de seu marido Braulio. Braulio e Ramiro seguem trabalhando na processadora. Carmen chama Augusto para saírem juntos. Augusto diz que não tem dinheiro para sair. Carmen chama ele para caminharem juntos. Augusto diz que está cansado e quer dormir. Carmen abraça o marido e pede que fique com ela essa noite. Augusto a rejeita. Carmen diz a Augusto que ele é o homem mais entediante que conheceu em toda a sua vida, porque ele não a toca, não a beija, e todo esse tempo estão brigando, discutindo, mas com Estefânia tudo era diferente, porque ele saiu com ela, cumpria todos os caprichos dela, e os seus, nada. Augusto diz a Carmen que não há culpa por ter deixado de amá-lo. Carmen diz que continua amando. Ramona reclama com Paloma por ter pedido trabalho para Edmundo. Paloma diz que não entende porque ela está assim. Paloma diz que pode aprender a trabalhar como secretária do doutor Edmundo. Paloma sabe que só vai estar com raiva por ela ir trabalhar com o doutor, já que Ramona é curandeira, meio que uma concorrente. Paloma diz à avó que não vai perder o respeito a ela e está orgulhosa por tudo que ela faz e tudo o que pensa. Paloma diz à avó que ama muito. Ramona fica emocionada porque sua neta nunca tinha dito isso. Elisa anda com Gael pelo povoado e os dois conversam sobre as terras de Augusto. Ramiro procura Carmen na casa de Augusto. Damião dá boa noite à mãe e pede que ela descanse. Damião diz à mãe que não conheceu Henrique e seus melhores amigos dali foram Gael e Elisa Castanhon. Ele fala que encontrou Elisa por coincidência quando desceu do ônibus. Damião diz à mãe que Elisa para ele ficou muito linda e muito atraente. Almerinda pede que Damião fale com Florência. Carmen trama algo com Ramiro. Elisa está chegando em casa e ouve a tia conversando com alguém. Elisa surpreende Carmen e pergunta com quem ela estava falando. Carmen diz que ninguém e um peão veio deixar um recado para o pai dela. Elisa pergunta a Carmen o que iria dizer a ela, porque sabe que ela e seu pai estão escondendo algo dela. Carmen diz que o pai dela disse tudo e manda ela tirar as próprias conclusões. Guido reclama com o irmão por não ter aparecido no escritório o dia todo para trabalhar e precisa do apoio dele. Paulo diz que não é bom para os negócios para trabalhar. Guido ainda chamou o irmão de parasita por não fazer nada e deveria tomar de exemplo Damião, que é um homem trabalhador.
No dia seguinte, Carmen vai ao escritório atrás de Augusto. Augusto diz que esteve fazendo algumas contas e não convém seguir vendendo o cultivo das pimentas para a processadora Santa Maria. Carmen diz que já é hora dele mudar de cliente e a vida dá muitas voltas. Elisa se lembra da conversa que teve com Gael, na qual ele disse que Augusto não queria dizer sobre os terrenos, que estavam no nome da mãe dela, Estefânia, e que não quer que ela se meta nesses rolos, mas esses terrenos podem ser herança dela. Elisa se lembra de quando foi com sua mãe à plantação de pimentas, quando era criança, e viu todas as plantações. Elisa diz sozinha que Gael tem razão. Essas terras não podem continuar abandonadas. Antônia leva o café da manhã para Damião. Antônia pede que Damião dê uma volta no campo e chame Gael. Damião diz que faz tanto tempo que não vê Gael que talvez nem o reconheça, ou ele não o reconheça. Antônia fala para Damião que Gael, no passado, tentou se comunicar com ele, pedindo o telefone. Damião estranha, porque nunca recebeu nenhuma ligação, nem sequer uma mensagem de Gael. Elisa diz a Dolores que à noite escutou sua tia Carmen falando com um homem fora de casa, mas não conseguiu ver quem é, já que estava escuro, mas algo que não gosta, porque é muito estranho, porque o homem e Carmen ficaram de se ver em um lugar, que eles já se conhecem muito bem. Dolores fica surpresa. Elisa diz que há algo que não gosta nisso. Dolores pede que Elisa diga isso para Augusto. Elisa diz que não vai dizer, porque ele não vai acreditar nela, e é melhor investigar primeiro, e depois fala com ele. Gael dá ordens para todos os trabalhadores das plantações de pimentas. Damião chega ali feliz ao ver o amigo, Gael. Gael vai até Damião. Damião cumprimenta e pergunta como ele está. Ele diz que bem. Damião diz a Gael que ele poderia ter o procurado na fazenda. Gael diz que quem foi embora foi ele. Damião não entende o incômodo dele. Gael diz que está dizendo o que pensa e talvez ele faria com ele o mesmo que fez com Elisa, que não a reconheceu. Gael pergunta a Damião como pôde se esquecer deles. Damião diz que foi ele quem pensou que ele tinha se esquecido dele, mas na verdade conheceu Elisa. Ela mudou muito e ficou muito linda. Ele cumprimenta Gael, que continua frio com ele, e volta a trabalhar. Lupe diz ao Merinda que sentiu muita alegria em ver seu filho. Almerinda diz que Damião veio avisá-la que vai se casar com a filha de Guido Landucci, um amigo seu. Elisa pergunta à madrinha quais razões uma mulher precisa ter para enganar o homem que ama. Branca diz que não sabe qual resposta dá-la, mas o que pode dizer é que de começo não justifica a infidelidade, abaixo nenhuma circunstância. Lúcio decide voltar a procurar trabalho e mostra seu currículo para um cara de outra processadora, que estranha por ele querer voltar a trabalhar nessa idade. Lúcio diz que é um homem forte e tem muito que oferecer. Lúcio diz que quer ser útil. Elisa anda pelas ruas. Damião passa de carro por ali e admira sua amiga. Dolores vê Carmen, muito arrumada, e a elogia. Carmen diz que está igual aos outros dias. Dolores pergunta aonde a cretina vai, mas ela não dá nenhuma razão. Braulio chega na processadora e descobre que Ramiro não está lá. Malu diz que Ramiro saiu bem arrumado e perfumado e acha que ele vai ver uma mulher. Lúcio chega em casa e diz à esposa que não conseguiu trabalho na empacotadora Santa Maria. Branca pede que ele não fique assim, porque ele sabe que isso não seria fácil, mas se quer um emprego, terá que fazer todo o possível para conseguir. Carmen se encontra com Ramiro na Casa Azul. Ramiro está doido para se envolver com a moça, mas ela o rejeita. Ramiro diz que falou com Almerinda sobre ter mais tratos com outras produtoras, e ela disse que iria pensar. Carmen diz que isso não é nada e ele devia ter a dito em casa e não ali. Ramiro se aproxima de Carmen para agarrá-la. Augusto chega até a Casa Azul, flagra Carmen quase se agarrando com Ramiro e diz: "Você é igualzinho à sua irmã, mas com menos categoria." Augusto sai. Carmen vai atrás dele e suplica que ele a escute, porque as coisas não são como ele pensa. Augusto pega seu cavalo e vaza dali. Ramiro ri da desgraça de Carmen e fala que é uma pena alguém ter os interrompido. Carmen diz a Ramiro que se por culpa da estupidez dele acontecer algo grave, o mata. Dolores diz a Elisa que acha que cometeu uma burrice bem grande e contou para Augusto da visita de ontem à noite para Carmina. Elisa fica chateada. Dolores diz que não soube o que fazer
e Augusto saiu do escritório no momento que Carmen atravessou a porta da casa. Damião diz à mãe que foi ao campo cumprimentar Gael, mas ele se portou muito frio com ele. Almerinda diz que a gente muda com o tempo. Damião diz que ele pode estar sentido porque em todos os anos que ele esteve fora, nunca recebeu notícias suas. Almerinda diz que de todo caso, ele deveria estar sentido com ele também. Damião diz que Gael pode ter escrevido algumas cartas para ele que nunca recebeu. Almerinda se lembra quando no passado Lupe deu uma carta de Gael para entregar a Damião e a megera rasgou. Gael diz a Lupe que Damião foi vê-lo e pensou que ele ficaria feliz em voltar a vê-lo e que receberia ele de braços abertos. Gael ri muito. Lupe diz que é um absurdo ele ter tomado essa atitude por Damião não ter mandado a ele nenhuma carta. Lupe pede que Gael não seja chorão, porque isso já aconteceu há muito tempo e eles precisam continuar com a amizade e estar unidos mais que nunca. Lupe diz a Gael que ele tem medo e ciúmes de Damião por causa de Elisa. Elisa se preocupa com seu pai e sua tia. Um tempo depois, Augusto chega em casa, mas não diz nada para ninguém. Dolores se preocupa e diz a Elisa que tomara que Augusto não tenha matado Carmen. Elisa pede que ela se cale e não diga bobagens. Carmen chega em casa também. Augusto faz as malas de Carmen e manda ela sair de sua casa e da sua vida. Carmen diz que não fez nada que possa se envergonhar. Augusto diz que ela é uma sem vergonha por ter se deitado com Ramiro Mendonça. Carmen diz que não foi ver Ramiro, pelo que ele imagina. Augusto manda ela sair porque não fará de estúpido novamente. Carmen diz que vai explicá-lo e não sairá daquele quarto até ele escutá-la. Damião vê uma foto de seu pai e tem lembranças do seu chefe. Ele se emociona. Almerinda pergunta ao filho quando irá se casar com Florência. Damião diz que no final do ano e primeiro quer se estabilizar no seu trabalho. Almerinda não entende porque ele quer ser empregado de uma empresa da capital, sendo que ali tem a processadora que ele pode se encarregar, já que é a própria empresa dele. Carmen diz a Augusto que foi ver Ramiro para ver se ele iria conseguir que a processadora Arango conseguisse comprar os cultivos de pimentas dele. Augusto questiona se para isso ela tinha que ver Ramiro pessoalmente num lugar tão privado. Carmen diz que ele a convidou para ir lá. Augusto diz que tem dignidade e não quer ter tratos com Almerinda, não quer que ela controle sua vida depois de tudo o que aconteceu. Carmen diz que está desesperada e farta de viver no meio de tanta mediocridade e por isso foi tentar fazer algo. Carmen diz a Augusto que ele sabe que ela o ama e apesar de tantas coisas, segue ao lado dele. Augusto diz que não acredita que ela se deite com Ramiro, mas não acredita no grande amor que ela diz ter por ele. Ele diz que se ela se incomoda tanto com aquela mediocridade, que saia dali a qualquer momento, pois pode. Guadalupe passeia com o sobrinho pela fazenda Arango. Lupe pergunta se é verdade que ele não viverá no povoado. Damião diz ao tio que sua mãe é muito estranha e primeiro quis o afastar dali do povoado e agora quer que ele fique ali. Damião diz que aquele povoado não é para ele e está acostumado a outro tipo de vida. Lupe aconselha o sobrinho a antes de ir do povoado encontrar dentro de si o Damião de sempre, quando era criança. Carmen diz a Elisa que esteve pensando, dando voltas na sua cabeça e queria saber como o pai dela soube de sua entrevista com aquele imbecil. Carmen acusa Elisa de ter dito a Augusto sobre sua conversa com o peão ontem à noite. Elisa diz que escutou ela, mas não disse nenhuma palavra para o seu pai. Carmen pensa o pior de Elisa e avisa ela que não é amante de Ramiro, como ela disse. Elisa fica chocada. Carmen pensa que ela está fingindo. Elisa diz que viu ela falando com um homem, mas não tinha visto quem era. Carmen diz que não é uma mulher que tem amantes, e não é uma mulher como a mãe dela. Elisa pergunta então por que ela foi se ver com esse homem. Carmen diz que foi tratar assuntos de negócios e diz a Elisa que se o pai dela for à ruína, ela será a única culpada. Henrique trabalha pesado na processadora do Sarango. Braulio diz que ali ele irá aprender muitas coisas. Henrique diz a Ramiro que não está muito feliz com essa tarefa que lhe deu. Ramiro diz que é uma pena, porque quando falou com ele, ele disse que viria aprender e obedecer. Henrique não gosta do seu cargo na empresa, já que é muito pesado e trabalhoso. Augusto visita Almerinda. Augusto diz a Almerinda que não tem nenhum interesse que a processadora Arango se faça cargo de seus campos de cultivo. Ele diz que Ramiro e Carmen queriam fazer esse trato e não quer ter nada a ver com ela. Almerinda fica surpresa. Almerinda liga para Malu e pede que diga a Ramiro para vir à fazenda, porque precisa falar com ele. Paloma começa a trabalhar de secretária de Edmundo no posto de saúde.
Betânia conhece Paloma, secretária de seu marido, e fica chocada por ela ser neta de uma curandeira e trabalhar para o seu marido, que é um médico de prestígio. Edmundo pergunta a Betânia o que faz ali. Betânia pede explicações a ele do porquê a secretária dele tem que ser justamente a neta da bruxa Ramona, do povoado. Edmundo repreende a esposa por se referir assim de sua secretária. Alvarinda reclama com Ramiro pelo plano que estava armando com Carmen. Ramiro diz que aceitou a proposta de Carmen porque teriam vantagens nesse assunto. Ramiro diz a Almerinda que se tiverem Augusto por perto, seria muito mais fácil infernizá-lo. Almerinda diz a Ramiro que há muitos anos atrás ele prometeu que afundaria Augusto e só queimou a plantação dele e nada mais. Almerinda diz a Ramiro que não quer que Augusto Castanhão volte a incomodá-la na sua casa por culpa dele. Elisa está saindo, achando que tem visita de Gael lá na sua casa. Ao sair lá fora, ela encontra Damião, que dá boa noite a Elisa. Elisa também dá boa noite. Damião a percebe efusiva. Ela diz que se surpreende por ele ter vindo ali. Damião convida Elisa para dar uma volta pela praça, para conversarem e recordarem os velhos tempos. Damião pede perdão a Elisa, porque errou em dizer que não a reconhecia. Elisa pergunta se ele a reconheceu. Damião diz que como poderia esquecê-la, e quando a viu, ela o surpreendeu muitíssimo, porque está muito mais linda do que ele imaginava. Elisa fica feliz e diz que acha que na Itália ele viu muitas mulheres bonitas. Ele diz que nenhuma pode se comparar com ela, que é muito mais linda. Elisa aceita passear com Damião. Carmen descobre por Dolores que Damião voltou ao povoado e saiu com Elisa agora há pouco. Augusto decide dormir no quarto de hóspedes, para evitar a presença de Carmen. Damião passa um tempo maravilhoso com Elisa, e eles conversam sobre o povoado, as coisas que viverão, que aconteceram em suas vidas. Elisa diz a Damião que levaram ele dali por sua culpa. Damião diz que foi uma brincadeira. Elisa diz que essa brincadeira fez a mãe dele levá-lo dali por muitos anos, e pergunta por que ele voltou. Ele diz que é porque sentia falta de seu país. Sabrina passa por ali e cumprimenta Damião. Elisa decide voltar para casa, porque já é tarde. Almerinda pergunta a Antônia se sabe onde Damião foi. Antônia diz que não sabe de nada. Carmen pergunta a Dolores de Elisa. Dolores diz que ela ainda não voltou. Carmen diz que Elisa já se acostumou a sair a hora que quer, sem avisar ou pedir permissão a ninguém. Braulio conversa com o Lúcio no bar e aprova a ideia dele querer voltar a trabalhar. Lúcio diz que na sua idade não é fácil conseguir emprego. Paloma diz à avó que a medonha da Betânia não aceitou que ela seja a nova secretária de Edmundo. Ramona pede que ela não faça isso de nenhuma maneira e com mais razões fique e trabalhe lá. Henrique chega em casa, morto de dor, depois de ter trabalhado muito o dia todo, e Ramiro o mandou carregar caixas. Betânia fica indignada e pensa em fofocar para Almerinda. Edmundo pede que ela não avise ninguém, porque é bom Henrique começar de baixo. Damião leva Elisa de volta para casa, depois de terem conversado a noite toda e se divertido. Damião diz a Elisa que o dá muita alegria voltar a vê-la, e espera que tenha se esclarecido seu mal-entendido, porque pensou que ela e Gael tinham se esquecido dele. Elisa diz que tudo está esclarecido. Damião dá boa noite à amada, lhe dá um beijo no rosto e sai. Elisa se sente toda alegrinha e bobinha e vai saindo. Gael, reclamão como sempre, chega ali e diz que Elisa, agora, ela tem muita confiança em Damião. Elisa diz que são amigos desde criança e não seria nada estranho. Gael diz que acha estranho Damião e pra ele não é o mesmo e é um cara insuportável. Elisa pergunta no que ele se importa. Gael diz que ela estava toda ofendida por Damião e agora está morrendo de amores por ele. Elisa diz a Gael que não é justo ele lhe dizer todas essas coisas, porque ele sabe tudo que ela teve que suportar naquele povoado. Ele pede perdão. Elisa diz que ele não tem direito de dizer com quem ela sai ou não. Elisa volta para casa. Augusto pergunta à moça onde ela estava. Elisa diz que foi dar uma volta com Damião Arango. Augusto proíbe a filha que volte a sair com esse cara. No dia seguinte, Betânia visita Almerinda e diz que sua filha Sabrina encontrou Damião na praça ontem à noite, com Elisa Castanhão. Betânia ama fazer fofoca e diz que Elisa não tem uma boa reputação. Almerinda fica apreensiva. Damião vai tomar café da manhã e vê Braulio depois de muitos anos. Dolores pergunta a Elisa como foi a noite com Damião. Dolores diz que sente muita alegria por Damião ter vindo procurá-la. Elisa diz que deu uma volta com Damião e conversaram sobre quando eram crianças, e só. Elisa pega seu amuleto e sai.
Florência liga para Damião e pergunta quando irá regressar. Damião diz que ficará uns dias mais no povoado com sua mãe. Florência sente ciúmes, porque muitas camponesas devem olhar para ele lá, já que é novidade. Damião diz que não se importa com nenhuma outra mulher, além dela, e a ama. Kênia encontra Florência e diz que está muito incomodada com o tio dela, Paulo, e não o encontra em lugar nenhum. Antônia diz a Damião que foi bom ele ter ligado para Florência, porque à noite ela esteve ligando para ele. Damião diz que foi cumprimentar Elisa. Antônia pede que ele nem diga isso para Almerinda. Elisa diz à madrinha que amanheceu de bom humor hoje. Almerinda vai à loja de Branca e dá um tapa na cara de Elisa e diz: Isto é para você entender que eu não te quero perto do meu filho. Elisa revida o tapa e diz: E isso é para você aprender a me respeitar e que fique claro que você não é ninguém para dizer o que eu tenho ou não o que fazer. Almerida diz que isso ela vai pagar muito caro. Elisa diz: Eu não posso pagar mais caro do que já paguei todos esses anos. Você fez até o impossível para arruinar minha reputação. Almerida diz que ela fez isso sozinha. Elisa diz que se ela tanto se incomoda que ela veja Damião, que proíba ele, porque foi ele quem a procurou. Almerinda diz que duvida e sabe o tipo de sangue que ela leva nas veias, e ela quer se deitar com seu filho, como aconteceu com a mãe dela e Rogério. Elisa pede que ela não diga nada de sua mãe, porque jura que não responde por si mesma. Almerinda diz que para ela as duas são iguais. Branca pede que Almerinda vá embora dali da sua loja. Almerinda diz que já vai, mas esclarece a Elisa que Damião não é e nem será nunca homem para ela. Elisa chora e sofre muito. Dolores pergunta a Carmen se pode mudar todas as coisas de Augusto para outro quarto. Carmen diz que não sabe e nem liga para isso. Elisa diz à madrinha que sentiu muita alegria em voltar a ver Damião, mas todos se incomodam, incluindo Gael, seu pai, e agora Almerinda. Branca diz que essa mulher não tira os fantasmas da cabeça. Elisa diz que não tem culpa de nada. Paloma procura Gael na plantação e o percebe estressado, de mau humor. Paloma pergunta se ele viu Damião. Gael diz que sim. Paloma acusa Gael de não ter gostado da volta de Damião ao povoado e deve estar morrendo de ciúmes por conta de Elisa. Paloma fica chateada com Gael e sai. Lúcio vai à casa de Almerinda e a vê com machucado. Lúcio pede a ela uma carta de recomendação, porque o pediram no lugar que foi pedir trabalho. Almerinda acha um absurdo Lúcio ainda querer trabalhar na cidade. A velha manda ele pedir essa carta para Ramiro. Elisa vai à igreja falar com Lupe. A mocinha diz a Lupe que Almerinda foi procurá-la para reclamar dela ter saído à noite com Damião e a deu um tapão, mas revidou e acha que passou do ponto, porque quando deu, a velha quase caiu para trás e sangrou. Lupe morre de rir e diz que ela fez bem em colocar sua irmã no seu devido lugar. Elisa fica aliviada por não levar uma bronca do padre. Paloma trabalha com Edmundo no consultório. Ela está sem ânimo nenhum. Edmundo diz que tudo é questão de tempo e prática para ela evoluir no trabalho. Carmen visita Edmundo. Ela diz que teve muitos conflitos com Augusto, o que a deixou alterada. Augusto diz a Gael que as coisas vão de mal a pior no negócio das plantações. Gael se chateia. Gael diz que é hora de levantar aquelas terras que estão abandonadas. Pelas terras serem de Estefânia, Augusto diz que prefere vender tudo e ir embora dali. Elisa vai a uma livraria procurar informações sobre a pimenta habanero e o cultivo delas. Ela pega um livro. Antônia cuida de Almerinda. A bruxa diz que ninguém a golpeou e isso não é assunto dela. Damião encontra Elisa na rua e se oferece em acompanhá-la até em casa. Ela não aceita, agradece e diz para ele não convidá-la para nenhum lugar, porque assim eles evitam problemas. Lúcio vai à processadora Arango pegar a carta de recomendação com Ramiro. Ramiro, nojento, não permite que Lúcio entre na empresa e manda ele sair dali. Lúcio pede a carta de recomendação. Ramiro nega e diz que ninguém vai dar trabalho a um velho decrépito como ele. Desgraçado infeliz, Ramiro parte para cima de Lúcio para expulsá-lo. Lúcio tenta se defender. Damião chega ali, vê toda a briga e grita, dizendo a Ramiro que se ele machucar o seu Lúcio, que se esqueça para sempre da processadora Arango. Lúcio se alegra por Damião ter o defendido do nojento do Ramiro. Paloma vai à casa de Elisa. Nojenta, Carmen diz:
Parece que hoje é meu dia de azar para te ver a cada 5 minutos. Paloma diz que ela muda de humor, tanto como de roupa. Damião cumprimenta seu Lúcio. Lúcio diz que só veio pedir uma carta de recomendação pelo trabalho que pediu na processadora Santa Maria. Damião pergunta por que ele não trabalha na sua processadora. Lúcio diz que trabalhou muitos anos ali, mas quer experimentar algo novo. Damião diz que pode dar a ele essa carta, porque continua sendo o dono da processadora de pimentas, do Zarango. Ramiro é humilhado. Dom Lúcio cumprimenta Malu, que fica feliz por ele ter conseguido entrar. Malu revê Damião e diz que ele está todo um homem, muito lindo. Damião vai ao escritório, que era de seu pai, e sente muita nostalgia. Muitas lembranças. Lúcio diz a Damião que o povo vai ficar muito alegre por ele ter voltado. Damião diz que não irá ficar, porque tem outros planos. Paloma passeia com Elisa e fica sabendo que Almerinda bateu nela. Paloma diz que Gael não gostou nadinha por Damião ter voltado e está morrendo de ciúmes dela. Paloma diz a Elisa que Gael se morre por ela. Elisa diz que Gael não tem por que sentir ciúmes dela, porque Damião para ela é como um velho amigo. Elisa sabe que Paloma é apaixonada por Gael. Paloma diz a Elisa que sabe que ela não tem culpa, mas não pode deixar de sentir ciúmes em saber que Gael só tem olhos para ela. Elisa diz que não quer corresponder Gael, que para ela é um irmão. Damião diz a Lupe que pôs em prática o conselho dele e esteve visitando lugares e pessoas quando era criança. Lupe diz que se alegra muito. Damião diz que tem uma sensação estranha, porque aconteceu muitas coisas que ele não se inteirou antes. Gael chega em casa. Lupe chama ele para tomar café com ele e Damião. Gael, chato, segue com raiva de Damião e despreza ele. Damião diz ao tio que tem a sensação que Gael tem algo contra ele. Lupe diz que ele está com ciúmes, porque pensa que ele vai roubar dele a atenção de Elisa. Damião diz que isso é um absurdo. Damião fala que escutou muitas coisas ruins de Elisa. Lupe diz que só são fofocas, que foram provocadas também pela própria Almerinda. Damião se enfurece. Lupe diz a Damião que Almerinda foi reclamar com Elisa por eles terem saído à noite juntos e ainda bateu nela. Almerinda chega ali e manda o irmão calar a boca. Damião pede explicações para a mãe. Almerinda diz a Damião que só foi alertar Elisa de não rondar ele devido à reputação e se vitimiza, dizendo que Elisa foi quem a agrediu. Lupe pede que ela não se faça de vítima, porque sabe que ela bateu em Elisa primeiro. Ramiro pergunta a Braulio por que não avisou que Damião tinha voltado ao povoado. Braulio diz que sim, mas que não faz parte do seu trabalho ter que ficar o avisando de tudo. Lúcio diz a Branca que Damião o defendeu e colocou Ramiro em seu devido lugar. Elisa mostra sua máquina de escrever para Paloma e empresta a amiga para ela praticar e aprender mais. Paloma vê os livros que Elisa pegou sobre o cultivo de pimenta. Ela diz que quer investigar todas as propriedades que tem e sua família se dedicou a tudo isso. Elisa fala para a amiga que falou com Damião de quando eram crianças e sentiu muitas coisas. Por um momento pensou que poderiam ser tão unidos como antes em relação à amizade. Almerinda diz a Lupe que veio pedir ajuda dele para Damião ficar no povoado e ele coloca ele contra ela. Lupe diz a Almerinda que quem afastou Damião dela foi ela mesma, e ele só não quer ficar ali pela pressão dela. Almerinda diz que é mãe de Damião e o que faz é protegê-lo de moças como Elisa Castanhon. Lupe diz que não permite que ela diga coisas más de Elisa na sua casa e já bastam os rumores que ela espalhou. Almerinda diz que Elisa é igual ou pior que Estefânia. Anoitece. Edmundo visita Augusto e pergunta como ele está. Augusto diz que aprecia muito ele, por ele ser seu amigo e tem problemas de trabalho e não encontra saída. Edmundo diz a Augusto que Carmen, desde que perdeu o filho, se tornou apreensível e sensível. Augusto diz que Carmen não é uma mulher doente. Augusto revela que nunca amou Carmen e está arrependido de ter se casado com ela. Elisa flagra Carmen escutando conversas alheias. A bruxa é cínica, dizendo que não suporta que o pai dela fale de Estefânia com todos. Elisa diz à tia que se alegra, porque depois de tantos anos, ela não conseguiu apagar a lembrança e o amor que seu pai sentiu algum dia pela sua mãe. Carmen diz a Elisa para não se confundir, porque Augusto só sente ódio por Estefânia, pela traição. Elisa diz que sabe que seu pai guarda ressentimento, mas nunca perderá a esperança de algum dia ele perceber o quão errado ele estava. Damião vai visitar Elisa. Carmen vê o rapaz e mente, dizendo que sua sobrinha não está em casa e que sempre chega de madrugada e nunca se sabe o que ela faz ou com quem fica.
A víbora envenena a mente do rapaz contra sua sobrinha. Lupe diz a Gael que Elisa avisou que já tem uma resposta sobre umas terras que ele tinha falado. Lupe reclama com Gael por estar tão emburrado com Damião e por não tolerá-lo. Gael diz que Damião mudou. Lupe diz a Gael que ele também. Lupe diz que sabe que eles sempre foram rivais pela atenção de Elisa, mas sempre tiveram carinho um pelo outro. Safada, Carmen se maqueia e diz sozinha que Edmundo é o único amigo de Augusto no povoado, e com ele, Augusto vai lhe pagar todas as rejeições. Carmen cumprimenta Edmundo. Ele fala que conversou com Augusto sobre trabalho e algumas outras coisas. Carmen se despede de Edmundo com um beijo na bochecha. Betânia estranha pela demora de Edmundo em chegar em casa. Ramiro se encontra com seu amigo Horácio num bar. Elisa conversa com Dolores sobre namorados. Ela fala que quando era jovem iria se casar, mas depois não deu certo. E hoje o rapaz já tem outra família. Elisa diz que é o Braulio, amigo de seu padrinho, que parece que sempre pergunta por ela, até hoje. Dolores fica surpresa. Damião vai à casa de Elisa. Dolores pede para ele entrar, porque Elisa está aí desde a tarde. Damião diz que Carmen disse que Elisa não estava. Dolores diz que essa velha só presta para prejudicar, infernizar. Damião entra na cozinha da casa de Elisa. Damião pede desculpas à amiga pelo que sua mãe fez com ela de manhã. Damião diz a Elisa que mais cedo a percebeu chateada com ele por causa de sua mãe. Elisa diz que não quer ter problemas. Damião diz que eles são amigos e não pensa em seguir o jogo de sua mãe. Damião pede para falar com Carmen e Augusto. Elisa diz que é melhor não incomodar Augusto, que está no escritório. Damião chama Elisa para irem falar com sua mãe. Edmundo diz a Betânia que esteve na casa de Augusto e falou com ele, já que é seu amigo. Betânia diz que ele deveria escolher melhor as amizades. Paloma começa a praticar escritas na máquina que Elisa emprestou. Paloma diz à avó que quer demonstrar a todo mundo que é capaz. Ramona pergunta se sobretudo Gael. Paloma diz que sim. Paloma pergunta à avó se Gael olhará para ela algum dia. Ramona diz que só pode dizer a ela que Gael jamais poderá conquistar o coração de Elisa Castanhão, porque ela tem outro destino e muito doloroso. Ramiro ajuda seu amigo Horácio e o hospeda num hotel. Lúcio diz a Branca que se preocupa muito pelo Ramiro, pelo que ele pode chegar a fazer para defender o poder que conseguiu na processadora. Branca pede que ele não a martirize com isso. Lúcio diz que se Damião decidir assumir o negócio e demitir Ramiro, ele não ficará quieto. Damião leva Elisa na fazenda para conversar com sua mãe. Eles conversam sobre o amor, se apaixonar. Damião diz que quem diria que ele terminaria apaixonado de uma amiga que conheceu desde criança. Os dois se olham. Damião pega na mão de Elisa e eles vão até a casa. Ao chegar lá, Damião vê Florência. Florência o chama de amor e o recebe com um beijão, deixando Elisa morrendo da tristeza e chateada. Florência diz a Damião que queria estar com ele e por isso veio. Elisa sai dali aos prantos. Florência abraça Damião. Elisa vem andando na rua e se esbarra em Paulo. Paulo olha a moça de baixo a cima. Almerinda pergunta ao filho se gostou da surpresa. Ele fica sem palavras. Elisa diz a Dolores que acabou de saber que Damião tem noiva e não gostou, por ele não a ter dito antes. Dolores diz a Elisa que talvez a noiva dele não seja tão importante. Elisa diz que eles vão se casar e se nota que eles se amam muito pelo beijão que deram. Elisa diz a Dolores que Damião a disse que se apaixonou por uma amiga da infância e pensou que era ela. Elisa se chama de tonta por ter ido à fazenda de Almerinda. Ela diz que está cansada e quer dormir. Dolores dá boa noite e sai. Almerinda pergunta a Florência por que o pai dela não veio. Florência diz que seu pai tem muito trabalho e quase não vê. Paulo chega na fazenda e cumprimenta Damião e Almerinda. Ele diz que o passeio foi ótimo. Carmen está vestida, toda sensual, para tentar animar Augusto a ficar com ela. Ela começa a beijá-lo, mas ele não sente nenhuma atração por ela. Carmen diz que uma mulher está jovem e precisa de um homem. Carmen diz que precisa dele, muito, e fala que ele vai relaxar. Ela fecha os olhos dele e manda ele pensar que cada vez que ela o beija, cada carícia é Estefânia. Augusto se anima e começa a beijar Carmen, mas chega um ponto que ele não aguenta e acaba rejeitando. Carmen fica furiosa. Florência elogia o quarto que Almerinda organizou para ela. Florência diz a Almerinda que essa noite viu Damião chegando com uma mulher na fazenda. Almerinda diz que deve ter sido uma amiguinha de infância e manda ela não se preocupar. Damião vê Paulo de moto e diz que ali é um estábulo e não estacionamento para carros e motos, para ele pôr as coisas dele ali.
Paulo fala com Damião da mulher que ele viu hoje e fala as características dela. Damião pergunta por que ele está interessado numa mulher que acabou de ver. Paulo diz que, como estará no povoado, tem que encontrar alguém para se distrair. Elisa acorda feliz e beija o amuleto que Damião a deu. Depois, ela volta a dormir. Kênia procura por Paulo na casa de Guido. Guido diz que seu irmão saiu de viagem a um lugar onde não tem sinal de telefone. Kênia diz a Guido que ela e Paulo são namorados e ela tem 17 anos e logo fará 18 e está metida num problemão. Florência dá bom dia a Almerinda. Almerinda diz que quer fazer uma grande festa para anunciar o compromisso dela com Damião. Florência diz que adora a ideia. Elisa dá bom dia ao pai e pergunta o que ele tem. Augusto diz que está com muitos problemas. Augusto fala que esse é o último cultivo de pimentas que entrega para a processadora Santa Maria e não tem a quantidade de hectares de cultivo que o exigem. Elisa manda ele plantar nos terrenos abandonados. Elisa diz que ele só não quer fazer isso porque aquele terreno está no nome da sua mãe e quer apagar tudo que tem a ver com ela. Elisa diz que o dá de presente esses terrenos, porque sabe que essas terras são suas. Augusto diz a Elisa que para ele, ela e a mãe dela são iguais e não precisa que ninguém o dê nada. Elisa diz que não entende porque ele fica angustiado se tem aquelas terras à disposição para tentar sair adiante. Augusto manda ela atender a porta em vez de ficar falando bobagens. Elisa recebe a visita de Damião. Damião pergunta por que ela foi embora. Elisa diz que não tem caso esclarecer algo com a mãe dele, que já esqueceu. Damião diz que era uma grande oportunidade para acabar com tantos problemas. Elisa diz que não pensa assim e também não quis ser inoportuna, já que ele estava com a noiva lá. Damião percebe que ela está incomodada. Elisa diz que sente muita alegria em saber que ele tem noiva e que vai se casar. Elisa pergunta por que ele não disse que tem noiva. Damião diz que ela também não disse da relação com Gael. Elisa pergunta quem disse isso pra ele. Damião diz que escutou por aí. Augusto pergunta a Elisa quem está aí. Damião se apresenta a Augusto. Augusto pergunta o que ele faz na sua casa e que diabos faz com Elisa. Damião diz que veio falar com Elisa. Augusto proíbe que ele volte à sua casa e que venha atrás de sua filha. Elisa tenta acalmar o pai, mas ele grita com ela para sair dali. Damião diz a Augusto que ele não precisa tratar Elisa assim, gritar com ela. E ele que veio procurá-la, e nada do que ele ou sua mãe disser vai evitar que sigam sendo amigos. Augusto pede que Damião não procure sua filha, porque senão ele vai se arrepender muito. Dolores vai à feira fazer compras. Dolores conhece Horácio, que se oferece em ajudá-la com as sacolas. Guido repreende Paulo por ter se envolvido com Kênia e a iludido, e além do mais, ela é menor de idade e pode metê-lo na cadeia. Paulo, preguiçoso e irresponsável, não se importa. Guido conversa com Almerinda. Almerinda convida Guido para a festa que fará na fazenda para anunciar o noivado de Damião e Florência. Elisa diz a Augusto que ele não precisava ser grosseiro com Damião, porque também não quer ter nada com ele. Elisa diz ao pai que ele está se comportando igual a Almerinda, a quem ele esteve criticando a vida toda. Augusto pede que ela limite-se a receber suas ordens e que, se continuar saindo com Damião, vai tomar medidas drásticas com ela. Antônia e Braulio encontram Dolores e Horácio no mercado do povoado. Dolores apresenta Horácio como seu amigo. Antônia, debochada, diz a Braulio que já é hora de Dolores conseguir um noivo. Augusto pede perdão a Carmen pelo mau comportamento de ontem à noite. Carmen diz que há pessoas, muitos homens, que a valorizam mais que ele e a desejariam ter como mulher. Florência pergunta a Almerinda se ela convidou os amigos de infância de Damião para a festa de compromisso. Almerinda diz que as pessoas que mencionou são importantes e acha que ela se dará bem com Sabrina, filha de sua melhor amiga, Betânia, que tem um salão de beleza. Damião chega em casa. Florência diz a Damião que Almerinda decidiu fazer uma festa para anunciar o compromisso deles. Damião fica surpreso. Gael se encontra com Elisa. Elisa diz a Gael que descobriu que as terras da sua mãe estão no seu nome, mas seu pai não quer plantar nem cultivar nessas terras. Lúcio leva a carta de recomendação até a processadora Santa Maria. O administrador diz que a verdade é que não podem contratá-lo devido à idade dele.
Lúcio reclama com cara por ter o iludido, fazendo dar voltas por aí e ter perdido seu tempo. O senhor diz que sente muito. Ramiro diz ao Merinda que ontem Damião esteve na processadora e deu a carta de recomendação para Lúcio. Ramiro pergunta o que acontecerá na processadora, agora que Damião está de volta. Almerinda diz a Ramiro que seu filho é um arango e precisa ser a cabeça do negócio, mas por agora tem outros planos. Gael mostra para Elisa as terras dela, que eram de Estefânia, e fala que tudo foi queimado no passado, e todas as terras da região estão cultivadas, e só ali que não está, que está cheia de mato. Elisa se lembra quando sua mãe, Estefânia, desejava muito que exportassem e vendessem as pimentas daquelas terras, da estufa. Elisa diz a Gael que vai conseguir e vai trabalhar naquelas terras. Elisa diz a Gael que ele pode ensiná-la tudo. Damião e Florência vão à plantação de pimentas. Ela elogia o lugar, mas não entende tanta emoção. Damião diz que ele e seus amigos brincavam por ali e corriam naquele lugar. Florência pede para ir embora, que já não aguenta tanto calor. Damião tenta ligar a caminhonete, que não consegue dar partida. Damião decide sair com a namorada a pé. Paulo passa de moto pelo povoado. Sabrina observa o homem e se encanta. Ele cumprimenta a mulher. Os dois conversam, fazem amizade e decidem sair juntos para comer. Carmen vai ao centro de saúde ver o Dr. Tovar. Paloma diz que, pelo que vê, ela está muito mal, já que vem sempre ali. Damião e Florência andam e encontram Elisa e Gael, vindo de cavalo. Florência se apresenta como namorada de Damião e futura esposa. Damião apresenta Elisa e Gael como seus amigos de infância para Florência, mesmo que eles não considerem assim. Damião pede a Elisa para montar no cavalo dela e Florência pode ir com Gael. Gael, nojento, enciumado como sempre, se irrita e pede que Florência vá com Elisa no cavalo e Damião pode subir no seu cavalo e ir com ele. Sabrina chega em casa e diz à mãe que acabou de conhecer o homem mais lindo do mundo, que convidou ela para comer e ele se chama Paulo Landucci e é tio da noiva de Damião. Sabrina fala que Almerinda vai organizar uma festa para o compromisso de Florência e Damião. Carmen desabafa com Edmundo e diz que é infeliz. Sua vida é um inferno e não aguenta mais. Edmundo a consola. Carmen inventa que à noite Augusto tentou bater nela. Carmen abraça Edmundo e eles acabam se beijando loucamente. Depois, Carmen pede perdão e diz que não sabe por que fez isso. Edmundo é quem pede perdão por ter se deixado levar pelas suas emoções. Carmen acaba saindo. Gael leva Damião para a fazenda e Elisa leva Florência. Damião agradece. Gael continua sendo um imbecil com Damião e se acha o melhor. Elisa segue triste. Florência está morta de cansaço. Almerinda vê o casal e diz que eles demoraram muito. Damião diz que foram ao campo e a caminhonete quebrou. Florência diz que uns amigos de Damião a trouxeram e foram Gael e Elisa. Almerinda diz a Damião que não gosta que Elisa e Gael sejam as amizades que ele apresente para a noiva dele. Carmen chega em casa. Dolores diz que é um milagre vê-la contente e pergunta o que ela tem. Carmen diz que não sabe, mas acha que agora sim sua vida vai mudar para bem. Dolores diz que se alegra por vê-la assim. Edmundo pensa em Carmen. Edmundo manda Paloma cancelar todas as consultas da tarde, porque está cansado, e voltar para casa. Elisa visita o padrinho e pergunta como foi na reunião de trabalho. Lúcio diz que não quiseram contratá-lo por ele ser velho. Elisa diz ao padrinho que isso não é justo, ele querendo trabalhar e não pode, e seu pai, tendo todos os recursos, não sente vontade de sair adiante. Lúcio diz que sua necessidade de trabalhar não é econômica e apenas não quer se sentir um inútil. Branca chega em casa e fica sabendo que seu velho não conseguiu nada. Augusto repreende Gael por ter deixado o trabalho e saído. Gael diz que justamente por estar preocupado com a situação, saiu para fazer algo e foi falar com Elisa para levantar aquelas terras que Estefânia a deixou. Augusto diz que está farto da desobediência dele por meter ideia na cabeça de Elisa e se meter onde não deve. Gael diz que está farto, porque o único que está tentando fazer é que ele não afunde na lama. Augusto ameaça demitir Gael se continuar assim. Betânia e Sabrina conversam com Almerinda. Almerinda diz que sua nora se chama Florência. Almerinda diz que fará uma festa para anunciar o compromisso de Florência com seu filho. Betânia diz a Almerinda que se ela precisar de ajuda para a festa, é só lhe pedir. Almerinda aproveita para convidar elas para sua festa. Sabrina e Betânia conhecem Florência. Florência pergunta a Almerinda se Elisa e Gael
estão convidados para a festa. Almerinda desvia do assunto. Almerinda diz a medonha que não vai convidar Elisa e nem Gael. Florência conversa com Sabrina sobre o que achou do povoado. Ela fala de Elisa e Gael, mas Sabrina diz que não é amiga deles. Sabrina conta que Elisa era namorada de Damião quando eram crianças e até fugiram juntos, e por isso Almerinda mandou Damião para a Itália. Sabrina conta toda a história para Florência e dos boatos sobre Elisa, da má fama dela na cidade. Paloma vai até Elisa e diz que o Dr. Tovar mandou cancelar todas as consultas da tarde, mas tudo está estranho. Porque de manhã ele estava bem, e depois que Carmen o visitou, ele se sentiu mal. Elisa fica curiosa e apreensiva. Florência pergunta a Damião por que não disse que Elisa foi namorada dele. Damião diz que não sabe quem disse isso a ela, mas é tudo mentira. Damião exige que Florência respeite Elisa. Paulo começa a beber no povoado, na companhia de Horácio, que também chegou há pouco tempo por ali. Damião diz a Florência que é o cúmulo ela sente ciúmes por algo que aconteceu há anos atrás, e Elisa não foi sua namorada, e só eram amigos. Florência pergunta por que eles fugiram juntos então. Damião diz que era um momento muito difícil para os dois, e naquela época, a mãe de Elisa e seu pai tinham acabado de morrer, e por aí, ingenuamente, pensaram que a única solução era eles saírem, escaparem. Damião diz a amada que só tem olhos para ela. Florência diz que o ama tanto. Lúcio segue triste. Branca tenta o consolar e o animar. Finalmente, as fofoqueiras, Betânia e Sabrina, vão embora da fazenda Arango. Paulo vê Elisa no povoado e diz que é um prazer voltar a vê-la. Ela está saindo. Paulo diz que custe o que custar, ela será sua. Elisa diz que ele está completamente louco. Paulo pede que ela não se incomode com o que ele disse, e não era sua intenção, falta respeito a ela, mas ela é uma mulher mais linda que ele já viu, ali. Paulo se apresenta a Elisa e diz que é o tio de Florência, noiva de Damião. Dona Ramona dá uma carona para Elisa na sua carroça. Florência e Almerinda se organizam sobre as pessoas que irão convidar para a festa. Damião quer convidar Gael, Elisa e Paloma. Almerinda se irrita. Ramona leva Elisa até a casa dela. Elisa diz a Ramona que aquele cara que estava cortejando é um bobo se pensou que só por palavrinhas dele se apaixonaria. Ramona diz a Elisa que ela se converteu numa mulher muito linda e emotiva, e o mesmo acontecia com Dona Estefânia, por onde ela passava. Todos a elogiavam. Henrique diz à mãe que já não está aguentando o trabalho da processadora. Betânia diz ao filho que em nenhum lugar ele terá oportunidade de crescer, como na processadora do Zarango. Henrique diz à mãe que seu pai está em casa há muito tempo e parece que se sentiu mal. Sabrina conta a Henrique que ela e sua mãe foram visitar Almerinda para conhecer a noiva de Damião, que é muito linda. Edmundo diz a Betânia que não está muito mal e só tem uma dor de cabeça. Edmundo chama Betânia para sentar ali e pergunta que imagem ela tem dele. Betânia diz que ele é um homem lindo, muito trabalhador, excelente médico e um bom pai. Edmundo diz a Betânia que a relação entre eles está distanciada, estancada, porque sente que algo se perdeu entre eles. Betânia não entende nada e diz que vai preparar um caldinho para ele. Elisa foi ao quarto da tia. Carmen manda ela sair do quarto porque quer dormir. Elisa pergunta como ela está de saúde, porque ficou sabendo que ele está indo ver o Dr. Tovar muitas vezes. Carmen agradece a Elisa por vir e há alguns dias se sentiu mal e tem medo. Elisa pergunta o que o doutor disse. Ela fala que nada mais, só que terá que fazer uma série de exames. Depois que Elisa sai, Carmen limpa as falsas lágrimas. Paulo diz a Florência que encontrou a mulher de sua vida, lindíssima, e a conheceu na rua, e se chama Elisa, que tem um corpo maravilhoso. Florência diz que já sabe qual Elisa ele está falando, mas ela não é tudo isso não. Damião vai à igreja falar com seu tio. Gael diz que o Padre Lupe saiu. Damião convida Gael para sua festa esse final de semana. Gael não aceita. Damião pergunta a Gael o que tem contra ele e o que ele fez para ele agir assim. Nojento, Gael diz que é assim com todo mundo e mudou, mas ele também, e nunca respondeu suas cartas. Damião pergunta quais cartas, porque jamais recebeu nada, e doía muito pensar que eles tinham se esquecido dele. Damião manda Gael pensar o que quiser, porque não irá convencê-lo, que é o mesmo Damião Arango, que se foi do povoado há muitos anos, que deixou de ver os melhores amigos que teve na vida. Gael diz que também é o mesmo de antes. Gael cumprimenta Damião, e finalmente os dois fazem as pazes e se abraçam forte, muito alegres. Augusto diz a Elisa que está cansado dela e de Gael, de seguirem infernizando do assunto do terreno de Estefânia, e decidiu que vai vender. Elisa pede que ele não faça isso e chora. Ela diz que isso é o único que tem de sua mãe, e não vai se desfazer das terras, como ele se desfez de todas as fotos dela. Augusto diz: se tanto te interessa esse terreno, por que você não vai morar nele? Ela pergunta se ele está expulsando. Augusto pede que ela pense o que quiser. Elisa diz a Dolores que está farta e sai da casa.
Florência se preocupa pela demora de Damião. Almerinda diz que quando vão conversar com seu irmão, não há nada que o faça sair de sua casa. Gael e Damião se dão muito bem e conversam, relembrando a infância. Padre Lupe chega ali e recebe a surpresa ao ver os dois juntos conversando e muito felizes. Damião cumprimenta o tio e diz que já vai embora, mas depois volta para vê-lo. Gael diz a Lupe que Damião veio convidá-los para uma festa que Almerinda está organizando do noivado dele e Florência. Elisa chora muito na praça do povoado. Damião a encontra e pergunta o que ela tem. Ela diz que nada. Ele pergunta por que ela o evita e não tem confiança nele como antes. Ele diz que ela pode confiar nele e pergunta o que ela tem. Elisa abraça ele e diz que está cansada de lutar contra a corrente, cansada da vida que tem tido desde que perdeu sua mãe e já não aguenta mais. Damião abraça Elisa para consolá-la. Florência encontra os dois abraçados e fica chocada e já logo pensa mal.